Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre grafos e dígrafos. A gente vai ver algumas definições, formas diferentes de representação de grafos e nós vamos ver também algoritmos de busca, inserção de arestas e vértices e exclusão de arestas e vértices. Bom, então o que é um grafo, né? O grafo é uma estrutura de dados que é formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Então, aqui nesse slide a gente tem um exemplo de um grafo que está mostrado ali com bolinhas azuis e essas bolinhas estão ligadas por traços pretos. Então, essas bolinhas são os vértices dos grafos e esses traços pretos que ligam as bolinhas são as arestas. Existem várias aplicações para grafos e para a gente usar grafo em uma aplicação, basta que a gente associe um significado ao vértice e à aresta, né? E aí a gente pode usar então esse grafo para construir um modelo que representa uma situação ou informação real. Então, por exemplo, grade curricular do nosso curso. Nessa grade curricular aqui, a gente tem que os vértices são as disciplinas e as arestas são os pré-requisitos das disciplinas, né? Então, isso aqui é um grafo, é representado como um grafo. Rotas de voo, os vértices são os aeroportos e as arestas são as rotas de voo que existem entre esses aeroportos. Mapas de estrada, a gente pode pensar que numa simplificação, né, porque uma estrada tem curvas e tal, então a gente poderia colocar pontos extras ali, vértices extras, mas simplificando bem basicão, a gente poderia dizer que os vértices são as cidades e as arestas são as estradas que ligam as cidades. Mapa de metrô, os vértices são as estações e as arestas são os trechos das linhas que ligam aquelas duas estações. E uma coisa que a gente está super habituado a usar, a maioria de nós usa, redes sociais também podem ser modeladas através de um grafo, onde os vértices são as pessoas e as arestas são as relações entre essas pessoas. Então, por exemplo, no Facebook, uma aresta liga duas pessoas quando essas duas pessoas são amigas no Facebook. Ou no Instagram, uma aresta liga duas pessoas quando uma pessoa segue a outra, por exemplo, né? A gente pode usar grafos também para representar processos e tarefas, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem tarefas que têm dependência, né? Por exemplo, a tarefa C só pode começar depois que a tarefa B terminar. Existe uma duração associada a cada tarefa aqui, e o objetivo desse grafo aqui é encontrar o caminho crítico, ou seja, quais tarefas não podem atrasar para que eu consiga cumprir todas as tarefas num prazo estipulado. E grafos são usados para várias outras aplicações, tá? Então é bastante importante na computação. Bom, vamos ver algumas definições então. Um grafo, como ele tem vértices e arestas, ele é representado de uma forma super simples. Ele é representado por um conjunto, que não pode ser vazio, de vértices, e por um conjunto que pode ser vazio de arestas. Então, a gente tem ali a representação G igual VE, onde V é o conjunto de vértices, E é o conjunto de arestas. E aí o módulo de V e o módulo de E são as quantidades, né? A quantidade de vértices e quantidade de arestas. Bom, essas arestas, elas podem ter uma direção, então eu posso usar uma setinha para ligar dois vértices, ou eles podem ser bidirecionais. Então, quando não tem setinha, quando é só uma linha simples ligando dois vértices, eu estou assumindo que aquela aresta é bidirecional, que o vértice está ligado no outro e o outro está ligado naquele primeiro. Para os vértices que possuem uma direção, para as arestas que possuem uma direção, esses grafos que têm essas arestas são chamados de grafos dirigidos ou dígrafos. E os outros grafos que não têm arestas que têm direção, eles são grafos não orientados. Então, para esses grafos, as arestas são sempre bidirecionais. Então, se existe uma conexão de um vértice A para um vértice B, também existe uma conexão do vértice B para o vértice A. Para um grafo orientado, a gente pode fazer representação usando
parênteses para representar os pares de arestas no conjunto E. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a representação de um grafo que é um grafo dirigido, um dígrafo, tá? Eu coloquei ali em cima só uma observação dizendo que alguns autores usam o termo arco para as arestas de um grafo dirigido. Vocês podem encontrar isso em alguns livros, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, notem que ele é um grafo dirigido porque as arestas têm sentido, né? O sentido da setinha ali, por exemplo, do 1 para o 5. E a representação, vejam ali, ó, o vértice 2 está ligado por uma aresta dirigida para o 3. Então, o 2 está ligado no 3 e a representação está sendo feita ali no conjunto E por esse par 2, 3 que está representado entre parênteses. Então, cada par desse que está representado ali no conjunto E é uma aresta desse grafo, e sendo que o primeiro elemento do par é a origem da aresta e o segundo elemento do par é o destino. Então, nessa aresta aqui, 2, 3, a origem é 2 e o destino é 3. Exemplos de uso de grafos dirigidos. Malha de transporte urbano, por exemplo, porque as ruas, né, se eu estou ligando pontos por ruas na minha cidade, essas ruas elas têm um sentido. Elas podem ser mão dupla, então quer dizer que eu posso ter, como no vértice 2 e 3 ali, ó, ele tem ligação nos dois sentidos, tanto do 2 para o 3 quanto do 3 para o 2, né? Mas algumas ruas são mão única, então eu também consigo representar isso nesse tipo de grafo. E outro exemplo é a pessoa seguir outra no Instagram, né? Se uma pessoa A segue uma pessoa B no Instagram, não necessariamente B segue A. Então, a gente usa um grafo dirigido para representar relações de seguidores no Instagram, por exemplo. Já um grafo orientado, a gente vai representar o conjunto de arestas, ao invés de usar aqueles pares entre parênteses, agora a gente vai usar chaves, que chave dá ideia de conjunto, e conjunto, como a gente sabe lá da matemática, não tem ordem entre os elementos, né? Então, tanto faz a ordem aqui, quando eu for representar uma aresta, por exemplo, aquela ali que liga o 1 e o 4, tanto faz eu colocar essa representação de aresta como 1 e 4 ou 4 e 1, tá? É a mesma coisa. Eu não vou repetir, tá? Não tem repetição aqui. Essa aresta está sendo representada uma única vez. Exemplo de uso de grafo não orientado, amigos no Facebook, por quê? Porque se uma pessoa A é amiga de B, B também é amigo de A no Facebook. Mapa de cabeamento de uma rede, porque se é possível enviar dados do ponto A para o ponto B, então eu também posso enviar dados do ponto B para o ponto A. Grafos não orientados e grafos orientados, eles expressam uma relação binária entre os vértices. Então, sempre que existe uma aresta entre dois vértices, eu estou representando, na verdade, que existe uma relação, que eu estou chamando aqui de R, entre esses dois vértices. E aí, o significado dessa relação vai depender da aplicação que eu estou usando, né? Então, por exemplo, amigo do Facebook, a gente já viu ali que quando a gente está falando de amizade no Facebook e eu tenho dois vértices conectados, a pessoa A é amiga de B e B também é amiga de A. Então, eu estou dizendo que a relação de amizade existe nos dois sentidos, né? Já para um grafo que é orientado, a relação só existe num sentido. Então, se existe uma aresta V1, V2, essa relação só existe do vértice V1 para o V2. Por exemplo, seguir alguém no Instagram, tá? Bom, um grafo ele pode ser valorado se ele possui pesos associados às arestas ou aos vértices ou aos dois, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um grafo onde as arestas são valoradas e esse grafo representa, por exemplo, rotas de voo. Então, a gente tem os vértices representando os aeroportos e as arestas representando a distância entre dois aeroportos.
tá? Então, cada aresta vai ter associado um peso, que nesse nosso exemplo aqui está representando a distância entre dois aeroportos. Esse termo vértice adjacente é bem importante e é bem fácil de saber, tá? O que é um vértice adjacente? Um vértice V1 é adjacente a um vértice V2 se existe uma aresta conectando V1 a V2 no grafo. E aí a gente tem que ver se a gente está lidando com um grafo não orientado ou com um grafo orientado. Se for um grafo orientado, V1 vai ser adjacente a V2 se existe uma aresta saindo de V1 e chegando em V2. Já no grafo não orientado, se existe uma aresta V1, V2, ela na verdade está conectando os dois grafos, os dois vértices nos dois sentidos, né? Então a gente pode dizer que V1 é adjacente a V2 e V2 também é adjacente a V1, tá? Então, no grafo orientado, nesse primeiro exemplinho ali de baixo do slide, a gente vê que a adjacência é simétrica, né? Se V1 é adjacente a V2, V2 também é adjacente a V1. Já no grafo orientado, a adjacência não é simétrica. Eu posso ter V1 que é adjacente a V2, como nesse primeiro exemplinho ali, mas V2 não é adjacente a V1, porque não existe aresta de V2 para V1. Já no segundo exemplo, os dois são adjacentes. V1 é adjacente a V2, V2 é adjacente a V1, porque existem as duas arestas. Os vértices, então, eles são adjacentes, quando um está ligado no outro. Agora, as arestas são incidentes, tá? Então, num grafo orientado, uma aresta V1, V2, ela é incidente de V1 e incidente a V2. Ela sai de V1 e chega em V2. Num grafo não orientado, a gente diz que uma aresta V1, V2 é incidente em V1, V2, porque não existe origem e destino no caso de grafos não orientados. Grau de um vértice. O grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele ou dele, tá? Então, ali o V2, por exemplo, o grau dele é 4, porque tem 4 arestas ali saindo ou chegando dele. Os vértices que têm grau 0, a gente diz que são vértices isolados, eles estão desconectados do grafo, né? Eles pertencem ao grafo, isso é possível, a gente tem um grafo que tem um vértice que não está ligado a nenhum outro. Então o grau dele é 0 e ele é um vértice isolado. A ordem de um grafo é o número de vértices que esse grafo possui. Então é simplesmente o módulo daquele conjunto V que representa os vértices. Bom, eu posso ter também definição de caminhos entre dois vértices, tá? Então, um caminho de tamanho K entre dois vértices V1 e V2 é uma sequência de vértices, começando de V0, V1 até chegar em VK, onde o V0 é a minha origem, o V1 no caso, e o VK é o meu destino, o V2 no caso, tá? E existem arestas pertencentes ao grafo, ligando cada par de vértices desse caminho. Então, ali existe uma aresta de V0 para V1, uma aresta de V1 para V2, de V2 para V3 e até K-1 até VK. Então, aqui nesse nosso exemplo, a gente tem caminho de tamanho 1 entre os vértices 1 e 3. Ó, o vértice 1 ele está ligado diretamente no vértice 3 por uma aresta. Então, existe um caminho de tamanho 1 entre esses vértices, que é formado pelo vértice 1 e pelo vértice 3. Então, na nossa definição formal ali, o V0 seria o vértice 1 e o VK seria o vértice 3. Mas também existe nesse grafo aqui um caminho de tamanho 2 entre os vértices 1 e 3. E esse caminho de tamanho 2, ele passa pelo vértice 2. Então, o caminho é 1, 2, 2, 3. Né? Então, os vértices 1, 2 e 3 fazem parte desse caminho e as arestas 1, 2, 2, 3. Então, se existe um caminho de um vértice V1 para um vértice V2, a gente diz que o vértice V2 é alcançável a partir do vértice V1.
E o caminho é simples se todos os vértices nesse caminho são distintos. Se a gente não precisou passar duas vezes pelo mesmo vértice para alcançar aquele outro vértice que a gente está tentando alcançar. Então, aqui nesse exemplo, o 3 é alcançável a partir do 4, porque eu posso sair de 4, passar pelo 5 e chegar no 3. Mas o 2 não é alcançável a partir do 1, porque não existe nenhum caminho que saia do vértice 1 e consiga chegar no 2. Então, o vértice 2 não é alcançável a partir do vértice 1. E um grafo ele é conectado se existe um caminho ligando cada par de vértices. Então, nesse grafo aqui da esquerda, ele é conectado porque existem caminhos entre os vértices. E aquele grafo da direita, ele não é conectado, porque, por exemplo, não existe um caminho entre V1 e V3, ou entre V1 e V5, ou entre V4 e V5, e assim por diante. Não existe caminho nesse caso, ele não é conectado. Um grafo é dito completo se todos os pares de vértices são adjacentes, ou seja, se eu tenho arestas ligando todos os pares de vértices possíveis. Então, eu tenho aresta ligando V1 a V2, V1 a V3, V1 a V4, V1 a V5 e para todos os outros a mesma coisa. Por fim, uma aresta ela pode sair de um vértice e chegar nele mesmo. E aí a gente chama, nesse caso, essa aresta de laço, tá? Então, uma aresta que tem as duas extremidades no mesmo vértice, ela é chamada de laço, como nesse exemplo aqui. A gente diz que um caminho num grafo forma um ciclo se o vértice inicial desse caminho é igual ao vértice final desse caminho. Então, eu tenho ali o meu caminho de V0 até VK. Se o vértice V0 é igual ao vértice VK, então a gente tem um ciclo, mas com a condição de que tem que existir pelo menos uma aresta nesse caminho, tá? Então, nesse grafo aqui, a gente tem um ciclo, porque existe um caminho aqui que sai de V1 e chega em V1, né? Então, isso formou um ciclo nesse grafo. Um grafo que não tem ciclo, ele é dito acíclico. Então, esse primeiro exemplo ali, ele é cíclico, né? Eu consigo sair de V1 e chegar em V1, por exemplo. Mas nesse segundo exemplo ali, eu não tenho ciclos. Nem no segundo exemplo, nem no terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um exemplo de um grafo dirigido, né? E aí, nesse caso, o caminho tem que obedecer o sentido das arestas. Um grafo é simétrico se para cada aresta VW que existe também a aresta contrária, WV, né? Então, um grafo não orientado, ele sempre vai ser simétrico, né? Porque sempre que eu tenho uma aresta ligando V1 e V2, eu também assumo que existe a ligação de V2 para V1. E um grafo dirigido, ele só vai ser simétrico se eu tiver uma relação como nesse exemplo aqui, ó. Cada vez que eu tenho uma aresta V1, V2, eu também tenho uma aresta V2, V1, explícita. Bom, formas de representação de grafos. Existem várias formas de representação de grafos. A gente vai ver aqui 4 formas: matriz de adjacência, matriz de incidência, lista de adjacência e lista de incidência. Então, começando pela matriz de adjacência. Uma matriz de adjacência é uma matriz A, N por N, de um grafo de ordem N. Então, lembrando, o que é a ordem do grafo? É a quantidade de vértices que ele contém, né? Então, se o grafo tem 10 vértices, a gente vai precisar de uma matriz 10 por 10 para representar esse grafo. E aí, cada célula da matriz, cada elemento A e J, ele vai ser da seguinte forma: se existe uma aresta ligando VI e VJ no grafo, então o valor dessa célula na matriz vai ser 1. Se não existe, o valor dela vai ser 0. Para os grafos não orientados, a matriz vai ser simétrica, né? Então, todo elemento A e J é igual ao elemento A, J, I. Então, a gente vai ter uma matriz simétrica espelhada. Vamos ver aqui um exemplo.
Nesse exemplo aqui, a gente tem um grafo dirigido, né? E eu destaquei aqui 3 arestas diferentes para mostrar para vocês. Então, ó, esse grafo aqui, ele tem 6 vértices. Então, para representar a matriz de adjacência, vai ter 6 linhas e 6 colunas. E aí, cada aresta vai ser representada com a linha sendo o vértice de origem da aresta e a coluna sendo o vértice de destino. Então, aqui existe uma aresta que sai do vértice 1 e chega no vértice 2. Ela está marcada em vermelhinho aqui nesse exemplo. Então, ali na matriz, na linha 1, coluna 2, existe o valor 1 para marcar a existência dessa aresta. A aresta verdinha ali, que liga o 1 e o 4. Então, na linha 1 da matriz, coluna 4, vai ter o número 1 para marcar a existência dessa aresta. E da mesma forma, do 4 para o 3 ali, a aresta amarela. Na linha 4, coluna 3, tem o valor 1 para marcar a existência dessa aresta. E as arestas que não existem estão marcadas com 0. Por exemplo, não existe uma aresta ligando o vértice 1 ao 1. Então, o valor, nesse caso ali da célula 1 é 0. Para um grafo não orientado, como eu falei, essa matriz vai ser simétrica, né? Então, aqui existe uma aresta ligando o 1 e o 2. Deixa eu voltar aqui. Então, 1 e o 2. Na linha 1, coluna 2, existe a marcação de valor 1 para representar essa aresta, e na linha 2, coluna 1 também. Então, essas duas células estão representando a mesma aresta. Então, essa matriz ela é simétrica. Para grafos valorados, a gente pode também usar uma matriz de adjacência. Nesse caso, cada aresta na matriz vai ser representada, ao invés de usar 0 e 1, ela vai ter ou o peso daquela aresta, ou então um asterisco se ela não existir. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um grafo não orientado. A gente tem ali uma aresta ligando o vértice 1 com o vértice 2, que está valorada com 9. Então, na linha 1, coluna 2 tem 9, e na linha 2, coluna 1 também tem 9. Não existe uma aresta de 1 para 1, por exemplo, então tem um asterisco ali no 1 para 1. Bom, a matriz de adjacência ela tem vantagens, né? Ela é uma matriz binária, ocupa pouco espaço, especialmente para grafos grandes. A manipulação de matrizes é super simples, todas as linguagens de programação têm recurso para manipulação de matrizes. É muito fácil descobrir se uma aresta existe ou não nesse grafo, né? Basta eu ir lá naquela célula que representa aquela aresta para saber se o valor dela é 0 ou 1, caso a matriz seja não, o grafo seja não valorado. É fácil determinar quais são os vértices adjacentes a um determinado vértice, basta eu percorrer a linha que representa aquele vértice. Quando o grafo não é orientado, a matriz é simétrica e dá para representar de forma mais econômica. Inserir arestas é muito fácil, basta eu mudar o valor de uma determinada célula do grafo. Mas inserir novos vértices é difícil porque exige a reestruturação da matriz, né? Eu vou ter que criar uma linha nova e uma coluna nova nessa matriz. Bom, outra forma de representação de grafos é usar uma matriz de incidência. Então, matriz de incidência, ela não é mais uma matriz quadrada, ela vai ser uma matriz N por M, onde N é um número de vértices e M é um número de arestas do grafo. E aí, para cada célula dessa matriz, o valor dela, o valor de uma célula B e J vai ser menos 1 se o vértice I é a origem da aresta J, vai ser 1 se o vértice I é o destino da aresta J, e vai ser 0 se essa aresta IJ não existe. Então, vamos olhar esse exemplinho aqui. Eu tenho um grafo dirigido, existe uma aresta A4 ligando o vértice 2 ao vértice 4. Então, na linha 2, que representa os vértices,
coluna A4, que representa as arestas, eu tenho ali -1 para marcar que essa aresta A4 ela tem origem no vértice 2. E o destino dela é no vértice 4. Então, lá na linha 4, coluna A4, eu vou ter 1 para marcar que ali o vértice 4 é o destino da aresta A4. Se a gente estiver falando de um grafo não orientado, aí a gente não vai precisar dizer quem é origem, quem é destino, porque não existe origem e destino num grafo não orientado, né? Então, os valores das células, nesse caso, vão ser 1. Quando uma célula B e J é 1, significa que a aresta J é incidente ao vértice I. Existe uma outra forma de representação de matrizes usando listas, e a gente pode fazer lista de adjacência ou lista de incidência. Então, vamos começar olhando como é que seria a lista de adjacência. Na lista de adjacência, para cada vértice que existe no grafo, a gente vai ter uma lista encadeada que representa a lista desses vértices, e também uma lista que representa quais são as arestas que existem ligando esses vértices. Tem várias formas de armazenar isso, usando vetores mais listas encadeadas ou só listas encadeadas. A melhor forma de representação, porque é mais flexível e usa o espaço de forma mais racional, é usando lista encadeada para tudo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um grafo que tem quatro vértices. E esse grafo está sendo representado ali do lado direito usando uma lista de adjacência. Então, o que significa essa lista de adjacência meio maluca que está ali? Bom, a gente tem o grafo G, que está apontando ali para o primeiro vértice dele, que é o vértice 1. E esse vértice 1, ele aponta para os outros vértices do grafo, né? Cada vértice aponta para um próximo vértice do grafo. Então, eu tenho ali uma lista encadeada de vértices, que são esses verdinhos que estão na vertical. Então, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Daí, para cada vértice, eu tenho a lista dos vértices adjacentes. Então, para o vértice 1 ali, quem são os vértices adjacentes ao 1? É o 2 e o 3. Né? Saindo de 1, eu chego no 2 e chego no 3. São os vértices adjacentes dele. Então, aquela lista que está representada na horizontal, saindo de 1, representa os vértices adjacentes ao vértice 1. Então, eu sei, olhando essa lista, que existe um vértice 1, 2, e existe uma aresta 1, 2, e existe uma aresta 1, 3. Da mesma forma, para o vértice 2, quem são os vértices adjacentes dele? O 3 e o 4. Então, na lista ali que representa essas arestas, eu vou ter lá, saindo do vértice 2, o 3 e o 4. Isso significa que existe uma aresta 2, 3 e existe uma aresta 2, 4. E assim por diante. O 4 lá embaixo não tem nenhum vértice adjacente a ele. Então, a lista dele a gente chama lista de vizinhos nesse caso, está vazia. O legal de usar a lista de adjacência é que a gente pode estender a representação dos vértices para representar outras informações que a gente precise na nossa aplicação. Por exemplo, aquele exemplo dos aeroportos, eu poderia colocar ali as informações sobre o aeroporto, a cidade onde ele está localizado, o código dele, assim por diante. E por último, a gente pode representar um grafo usando lista de incidência. Então, na lista de incidência, ao invés de eu representar os vértices, eu vou representar as arestas. E aí eu vou ter uma lista encadeada simples que representa pares de arestas. Então, aqui nesse grafo eu tenho aresta 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Então, nessa representação, a gente vai ter simplesmente essa lista com parzinhos representando as arestas. Bom, como é que eu faço para saber quais são os vértices que existem nesse grafo agora? Eu tenho que percorrer essa lista guardando os valores distintos
de vértices que estão usados para representar as arestas. Então, para saber quais são os vértices, eu tenho que percorrer a lista inteira e selecionando os vértices que não estavam ainda na minha lista que está sendo processada de vértices. É bem mais complicado. Então, saber quais são os vértices quando eu comparo com lista de adjacência que a gente acabou de ver. Bom, então aqui na disciplina para implementação, a gente vai sempre usar a lista de adjacência para fazer implementação de grafo. Por quê? Porque é super flexível, eu consigo fazer inserção e remoção muito tranquilamente, ao contrário das matrizes de adjacência e incidência, que são mais complicadas para fazer inserção e exclusão. E, além disso, facilita a identificação dos vértices dos grafos, ao contrário das listas de incidência que a gente acabou de discutir. Então, para usar lista de adjacência em C, a gente vai usar uma definição para a lista de vértices e para a lista de vizinhos. Então, aqui nesse códigozinho, que está aqui no slide, olhem primeiro para esse typedef que está ali embaixo, que é o tgrafo, tá? Ele está definindo a estrutura da lista de vértices. Então, cada nó da lista de vértices vai ter o ID do vértice, vai ter um ponteiro para o primeiro vizinho, e eu estou chamando de primeiro vizinho essa lista que está indo na horizontal, que é a lista dos vértices adjacentes, tá? Então, esse primeiro vizinho aqui é o ponteiro que aponta para o início dessa lista de vizinhos. E eu tenho também um ponteiro para o próximo vértice. Então, esse ponteiro para o próximo vértice está sendo representado ali naquela figura da direita, em verde, e o ponteiro para o primeiro vizinho está sendo representado ali em azul. A estrutura dos vizinhos, né, que são os vértices adjacentes, é mais simples. Ela tem simplesmente o ID de um vizinho, que na verdade é o ID de um vértice qualquer, e o ponteiro para o próximo vizinho. Só isso, tá? Então, relembrando aqui, a gente já tinha visto essa representação. Aquele grafo lá em cima tem 4 vértices. Então, na lista de vértices, que é do tipo T-grafo, eu tenho 4 nós. E a lista de vizinhos, cada vértice tem sua lista de vizinhos. Então, relembrando lá, o vértice 1, ele tem 2 vértices adjacentes, o 2 e o 3, então na lista de vizinhos dele vai ter um nó para representar o 2, outro nó para representar o 3. E como é que eu leio isso? Eu leio que existe uma aresta de 1 para o 2 e existe uma aresta de 1 para o 3. Então, a origem da aresta é sempre o vértice que está encabeçando aquela lista, e o destino é sempre um dos nós da lista de vizinhos, tá? Então, o 2 e o 3 ali são destinos de arestas nesse grafo aqui. Bom, para inicializar a estrutura, então, basta eu inicializar com null, né? Eu começo um grafo com null. Eu tenho aqui uma função para imprimir um grafo. Como é que eu vou imprimir um grafo? Eu recebo como parâmetro um ponteiro para o grafo. Ele está apontando para o primeiro vértice do grafo. Então, se for diferente de null, eu imprimo o vértice, né, o ID daquele vértice. E aí depois eu vou fazer um caminhamento pela lista de vizinhos. Então, eu pego ali um ponteiro V, que faço ele apontar para o primeiro vizinho desse vértice. E aí, enquanto o V for diferente de null, eu imprimo o ID desse vizinho e faço o V apontar para o próximo vizinho. E aí eu faço isso enquanto houver vizinhos nessa lista. Terminou de imprimir a lista de vizinhos, eu pulo 2 linhas e faço o grafo apontar para o próximo vértice. E daí ele vai voltar, vai imprimir aquele vértice, os vizinhos dele e assim por diante. Então, com isso, eu consegui percorrer todos os vértices e todos os seus vizinhos, fazendo a impressão. Para liberar a estrutura, eu também tenho que fazer esse caminhamento e ir liberando aos poucos, né? Então, eu começo ali. A função libera recebe um ponteiro para o grafo, enquanto esse ponteiro é diferente de null, ele chama a função libera vizinhos, passando como parâmetro o primeiro vizinho desse vértice.
A função libera vizinhos está ali embaixo, ela vai percorrer a lista de vizinhos, então enquanto o vizinho for diferente de null, eu declaro um ponteiro temp que aponta para ele, faço o v apontar para o próximo e dou um free no temp. Então, vou dando free em todo mundo da lista de vizinhos até ela acabar. Quando ela acaba, eu volto lá para a execução da função de cima, né? Declaro também um ponteiro temp que aponta para esse vértice G. Faço o G apontar para o próximo e dou um free no temp. E aí, vou fazendo isso enquanto ainda tiver vértice nesse grafo. Então, com isso, de novo, eu percorri o grafo todo, liberando a memória de todas as estruturas que estão sendo usadas, tanto dos vértices quanto dos vizinhos. Bom, agora a gente vai ver alguns algoritmos básicos para trabalhar com os grafos, tá? Primeiro a gente vai começar pela busca, né? Como é que eu faço a busca por um vértice V1? Basta eu percorrer a lista de vértices até eu encontrar V1. Então, eu começo ali pelo G, né? O ponteiro G vermelhinho está apontando ali para o início da lista de vértices. E eu vou usando aqueles ponteiros verdinhos ali para eu ir caminhando para o próximo, até encontrar o vértice que eu estou procurando. Já para buscar uma aresta, eu tenho que fazer o seguinte: primeiro eu começo procurando o vértice de início da aresta, que é o V1, eu estou procurando a aresta V1, V2. Então, primeiro eu percorro a lista de vértices procurando pelo vértice inicial V1. E depois eu percorro a lista de vizinhos de V1 até eu encontrar o vértice V2. Então, aqui tem uma implementação de uma busca do vértice. Eu recebo como parâmetro o ponteiro para o nó inicial do grafo e o vértice, o ID do vértice que eu estou procurando, né, o X. Então, enquanto o vértice for diferente de null e o ID desse vértice for diferente do X que eu estou buscando, eu passo para o próximo. E aí eu retorno G. Para fazer a busca de aresta, eu começo tentando descobrir se os dois vértices existem. Então, eu faço uma busca do vértice V1, uma busca do vértice V2. Declaro ali um ponteiro do tipo T vizinho, que eu chamei de resp, começando em null. Primeiro eu checo se ambos os vértices existem, porque se eles não existirem, a aresta também não existe, né? Então, se eles existem, aí eu vou percorrer a lista de vizinhos de V1 procurando por V2, tá? Então, eu faço o resp apontar para o primeiro vizinho do ponteiro V1, que foi o que foi retornado pela busca do vértice V1 ali em cima. E enquanto esse ponteiro for diferente de null e o ID do vizinho for diferente de V2, que é a extremidade da aresta que eu estou buscando, eu passo para o próximo. E aí no final eu retorno o resp. Inserção de vértice. Para fazer inserção de vértice, por convenção, para ficar fácil a gente comparar as nossas implementações, a gente sempre vai fazer inserção no início da lista encadeada. Isso também é mais eficiente porque evita que para grafos grandes eu tenha que percorrer a lista toda para fazer uma inserção no final, né? Então a inserção no início sempre é mais eficiente. Então, vamos ver nesse grafo aqui, eu tenho 3 vértices, 1, 2 e 3, e eu quero inserir um vértice 4, tá? Como é que eu vou fazer a inserção? Eu vou inserir um nó 4 no início da lista encadeada de vértices. Então, fiz ali a inserção. Agora, o grafo estava apontando para o vértice 1, ele está apontando agora para o vértice 4. A lista de vizinhos dele está vazia, porque ele não tem vizinho nenhum por enquanto, eu só inseri ele isolado. E ele está apontando para onde G apontava, que é o 1, né? Então, o código que faz isso está aqui. Ele recebe como parâmetro um ponteiro para o primeiro vértice do grafo, que é o G. E recebe também como parâmetro X, que é o ID do vértice que eu quero inserir. Então, primeiro eu começo fazendo uma busca por esse vértice X no grafo, assumindo que eu não posso ter 2 vértices com o mesmo ID no meu grafo. Então, se essa busca retornar um ponteiro para null,
significa que tá ok, eu posso fazer a inserção. Se não, eu não posso fazer a inserção. E aí eu simplesmente estou retornando um ponteiro para aquele vértice que já existia. Eu não fiz a inserção, mas como ele já existe, eu retorno um ponteiro para aquele cara que já existia. Então, se eu posso fazer a inserção, se aquela busca ali retornou null, eu vou fazer a alocação da memória para representar esse vértice. Faço o ID do vértice receber x, que veio como parâmetro da função. Faço o próximo apontar para onde o G estava apontando. O primeiro vizinho apontar para null. E aí agora faço o G apontar para P. E aí retorno o G. Então, ele passou a ser o primeiro vértice do grafo. Inserção de aresta. Inserção de aresta vai funcionar da seguinte forma. Quando o grafo for não orientado, para inserir uma aresta V1, V2, a gente vai ter que inserir V2 na lista de vizinhos de V1 e vai ter que inserir V1 na lista de vizinhos V2. Ou seja, eu vou ter que inserir, seria o equivalente a inserir duas arestas, né? V1, V2 e V2, V1. Para grafo orientado, basta eu inserir V2 na lista de vizinhos de V1, tá? E em ambos os casos eu vou verificar se a aresta já existe antes de realizar a inserção, porque eu não quero inserir aresta duplicada. Não tenho aresta duplicada no meu grafo. Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho esse grafo aqui, que é aquele que a gente acabou de fazer a inserção do vértice 4. O estado dele está exatamente como a gente deixou. Ó, o 4 é o primeiro vértice desse grafo ali, na lista de vértices. E agora eu quero inserir a aresta 2, 4. Tá? Então, para inserir a aresta 2, 4, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o 2 na lista de vizinhos do 4 e eu vou inserir o 4 na lista de vizinhos do 2. Vou fazer isso aqui. Para fazer a inserção, então, na lista de vizinhos, eu também vou usar o mesmo raciocínio. Faço a inserção no início da lista encadeada, tá? Então, ali, a lista de vizinhos de 4 estava vazia, então o 2 vai ser o primeiro. E a lista de vizinhos do 2 não estava vazia e eu inseri o 4 no início dela. Então, aqui tem o código. Eu vou começar por essa função aqui de baixo, insere aresta, tá? O que ela recebe? Ela recebe como parâmetro o ponteiro para o início da lista de vértices do grafo e o dois inteiros, V1 e V2, que são os IDs dos vértices dessa aresta, tá? Os vértices que essa aresta liga. Então, eu começo fazendo uma busca por essa aresta para ver se ela já existe no grafo. Se ela já existir, eu não vou fazer nada. Se ela não existir, daí eu vou chamar aquela função que está ali em cima, insere um sentido. Nesse caso aqui, como a gente está tratando um grafo não orientado, então eu vou fazer inserção em um sentido das duas arestas, V1, V2, V2, V1. Então, estou chamando a função insere em um sentido duas vezes para fazer a inserção das duas arestas. Então, como é que essa função insere um sentido? Tá? Ali em cima, ela vai receber os mesmos parâmetros, então, o ponteiro para o primeiro vértice do grafo e os IDs do início e do fim da aresta, né, dos vértices. Ela faz a busca do vértice V1 primeiro, então começa buscando o vértice V1. Faz a alocação de um novo nó para representar esse vizinho que está sendo inserido. Esse novo nó, então, o ID dele vai ser V2, né? Que eu estou inserindo o V2 como vizinho de V1. Estou fazendo o próximo apontar para o primeiro vizinho e o primeiro vizinho apontar para esse novo nó. Então, com isso, eu inseri no início da lista encadeada. Se for um dígrafo, né, um grafo dirigido, aí eu insiro num sentido só, né? Nesse caso aqui, eu quero inserir a aresta 2, 4, saindo de 2, chegando em 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir na lista de vizinhos do 2, eu vou inserir o 4. E vou inserir no início, como a gente acabou de fazer com o outro exemplo, tá? Então, tá aqui. É isso aqui que eu vou fazer. Então, a implementação simplesmente busca para ver se a aresta já existe. Se ela não existe, chama insere um sentido V1, V2. E essa insere um sentido a gente acabou de ver, o código dela. Bom, exclusão.
como é que funciona a exclusão? Se o grafo é não orientado, ou seja, tem um errinho aqui, o não orientado não é o de grafo, é o de baixo, tá? Então, se o grafo não é orientado, excluir a aresta V1 e V2 vai significar que eu tenho que excluir V2 da lista de vizinhos de V1, que eu tenho que excluir V1 da lista de vizinhos de V2. Então, eu vou fazer como se fosse a exclusão de duas arestas, né? V1, V2, V2, V1. Já se o grafo for orientado, eu só tenho que excluir V2 da lista de vizinhos de V1. E lembrar de liberar a memória em ambos os casos, tá? Então, aqui um exemplo. Num grafo não orientado, para eu fazer a exclusão da aresta 2, 3, eu vou ter que ir no vértice 2 da lista de vizinhos dele e excluir o 3, e ir no vértice 3, na lista de vizinhos dele, e excluir o vértice 2. Então, eu vou ter que excluir esses caras aqui. E aí, ajeitar os ponteiros, tá? Liberar a memória e reconstruir a lista para que ela fique íntegra. Então, aqui, a função para fazer a exclusão retira um sentido. Eu começo buscando o vértice V1. Se esse vértice é diferente de nulo, ou seja, se esse vértice existe, eu vou usar dois ponteiros para percorrer a lista de vizinhos. Eu sempre tenho que ter um ponteiro apontando para o anterior, porque eu vou precisar dele quando eu excluir o cara que eu quero de fato excluir, que nesse exemplo aqui está apontado pelo ponteiro atual. O anterior vai ter que apontar para o próximo que o atual estava apontando, né? Então, aqui eu estou fazendo um loop enquanto o atual for diferente de null e o ID do vizinho for diferente de V2, eu continuo avançando os meus ponteiros. O anterior aponta para o atual e o atual aponta para o próximo. E aí, quando eu sair desse loop, eu vou sair ou porque terminou a lista, né? E aí, nesse caso, se o anterior for null, significa que o V2 era o primeiro nó da lista. Então, eu faço o primeiro vizinho apontar para o próximo do atual. Se não, o próximo do anterior aponta para o próximo do atual e eu dou um free no atual. A função retirar aresta, então, ela vai fazer a busca das arestas V1, V2, né? Se essa aresta existe, ele retira um sentido V1, V2 e chama de novo, retira um sentido V2, V1, né? Lembrando que o grafo é não orientado, então a aresta está nos dois sentidos. Para fazer a exclusão de aresta em grafo orientado, quando eu quero excluir 2, 3, basta eu excluir o 3 da lista de vizinhos do 2. Então, ali, a lista de vizinhos do 2 está aqui, o 3 está ali no início, basta eu excluir ele. E aí acertar o ponteiro para que a lista fique íntegra. Então, nesse caso aqui, retirar esta dígrafo, o que ele faz simplesmente é fazer a busca para ver se essa aresta existe. Se ela existe, eu chamo retira um sentido, que a gente já viu, V1, V2. Bom, para excluir vértice, o que eu faço? Eu excluo o vértice, excluo a lista de vizinhos desse vértice e excluo todos os vizinhos que tinham esse vértice como extremidade. Então, eu vou ter que percorrer a lista de vizinhos de todos os vértices para eu achar ocorrências dele nessas listas e fazer a exclusão também. Então, a exclusão de vértice ela é um pouquinho mais trabalhosa quando a gente usa lista de adjacência. Então, aqui tem um exemplo de como seria, né? Se eu quero excluir o vértice 2, eu vou começar fazendo a retirada de todos os vizinhos de 2. Então, ali, o 2 tem o vizinho 4. Então, eu vou lá no vértice 4 e excluo o 2 de lá também.
Agora, o 2 tem um vizinho 1, eu vou lá na lista de vizinhos do 1 e excluo o 2 de lá também. Aí agora eu posso excluir o vértice 2 e fazer então o vértice 1 apontar para o 3. Pronto. Bom, então vai ficar para vocês como exercício escrever uma função C para exclusão em vértice, de vértice em grafo orientado. E o que falta para a gente ver agora é exclusão de vértice em grafo orientado. Então, para excluir o vértice 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou retirar todos os vizinhos de 2. Vou retirar o 2 da lista de vizinhos de outros nós, né? Nós que apontavam para ele. Então, vou tirar ali. E depois eu vou retirar o vértice 2. Então, vai ficar como exercício para vocês também implementar essa função em C para fazer exclusão de vértice em grafos dirigidos. Bom, existem diversos outros algoritmos que podem ser aplicados em grafo, principalmente algoritmos para achar caminhos eficientes em grafo. Vocês vão aprender isso na disciplina do sexto semestre, que é algoritmos em grafos. E aqui na disciplina a gente vai fazer exercícios que procuram caminhos simples, resolvam problemas simples em grafos usando listas de adjacência para motivar o uso de grafo e o aprendizado dos algoritmos na disciplina que vem por aí no sexto semestre, tá? Bom, a referência para essa parte da matéria é o livro do Célio Cerqueira e Rangel, capítulo 22. E eu agradeço o material da Renata Galante e a implementação em C da professora Isabel Rossetti. Bom, eu deixei para vocês, no final desses slides, no PDF, algumas implementações recursivas, versões recursivas de algumas das implementações que a gente viu na aula de hoje. Então, bons estudos e até a próxima aula.